Louvado seja Deus. Deus é fiel. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor, Ele cuida. O Senhor protege. O Senhor sustenta. O Senhor fortalece. O Senhor anima. Quando você está cansado, chateado, desanimado, o Senhor renova as forças. A palavra do Senhor nos ensina. Os que esperam no Senhor, esperar como quem tem esperança. Os que têm esperança no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Que nesta noite de terça-feira, 1º de agosto de 2023, um outro mês que se inicia, graças a Deus por isso, que você e eu possamos ter esperança para que as nossas forças se renovem. Porque a Bíblia nos mostra, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. Mas isto é promessa para aqueles que esperam, que têm esperança no Senhor. E a pergunta que fica para mim e para você: onde temos colocado a nossa esperança? Eis a questão. Onde temos colocado a nossa fé? Em qualquer um? Em qualquer promessa? Quando Deus encontra um Josué desanimado, Ele fala com Josué, dizendo: seja forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. É momento de encontrarmos ânimo, de renovarmos forças, depositando nele a nossa esperança. Muitos olham as circunstâncias e se desesperam. Os discípulos olharam para a tempestade e se desesperaram, enquanto Jesus estava tranquilo, dormia lá na popa da embarcação. Ele descansava, porque ele tinha esperança e ânimo, porque ele tinha clareza da sua promessa. E você, tem clareza da sua promessa? Tem depositado a sua esperança em que lugar? Em que pessoa? É por isso que a Bíblia coloca um ensinamento para você e para mim. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a situação é difícil, conturbada, delicada. Mas e aí? É aí que eu declaro: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que nesta noite, começando um outro mês,
você e eu possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A esperança que nós temos no Pai. Porque os que esperam no Senhor é que renovarão as suas forças. Não são quaisquer pessoas, mas são aqueles que esperam no Senhor. E a grande questão é: em quem você tem depositado? Nas mãos de quem você tem confiado a sua convicção, a sua esperança, a sua entrega, a sua vida? Eu quero convidar você a abrir o seu coração nessa noite, logo no primeiro dia do mês, para receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. E também incentivar você a compartilhar esta live, convidando todas as pessoas que puder para estarem conosco neste momento de renovação de forças, neste momento de fé e esperança, neste momento de promessas que nos fortalecem e nos animam. Se você chegou aqui já cansado e desanimado, lembre-se, quando Jesus ele coloca, isso está escrito em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, não adianta buscar alívio em qualquer lugar, nem em qualquer pessoa, porque alívio verdadeiro você encontra em Jesus. E é por isso que o mundo está tão angustiado, porque não tem Jesus. É por isso que o mundo está tão estressado, tão deprimido, tão ansioso, porque não tem Jesus. Mas você tem. Então, descansa nele, porque é nele, somente nele, que existe alívio. Sem mais demora, vou convidar a pastora Rafaela, que já está conosco, para que o Senhor continue falando nesta noite a cada um de nós. Jesus. Louvado seja Deus. Vá convidando pessoas. Aproveite esta oportunidade e compartilhe. Shalom, pastora Rafaela. Deus te abençoe. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Graças a Deus, pastor. Tudo bem. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Fique à vontade. Sinta-se totalmente à vontade na presença do Senhor. Pode se apresentar, falar de que cidade você ministra e deixa Deus te usar. Amém, pastor. Pessoal aí que não me conhece, eu sou a pastora Rafaela Costa, sou daqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, pastorei uma igreja, né? É a Assembleia de Deus Samaria, o nome da congregação, que pertence ao Ministério Engenho Pequeno, Campo do Pastor Eliel Pereira. Nós fazemos parte desse ministério já há 23, 24 anos e pastorei uma igreja dentro desse ministério, que é a Assembleia de Deus Samaria, já há 7 anos, para a glória de Deus, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, estou feliz de estar aqui nessa live com o senhor, pastor. Deus abençoe, uma honra, tá? E muito obrigada pelo convite desde então, tá? Te agradeço. Eu é que agradeço pela oportunidade tão breve, tão gentilmente você ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. Amém. Amém, pastor. Eu queria já de antemão pedir a você que está aqui nessa live, para você compartilhar essa live. O Senhor ministrou algo em meu coração e eu quero dividir com você esse texto. Então, se você puder compartilhar para o maior número de pessoas possível, compartilha, porque eu tenho certeza que você vai semear no coração de alguém uma palavra nessa noite. Então, semeie, seja um missionário e compartilhe essa live, porque o Senhor vai falar contigo, tá?
Vou deixar aqui para nossa meditação, depois você lê em casa, mas vou ler esses 3 primeiros versículos, que é do livro de Atos, capítulo 6, versículos 8, 9 e 10, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada Libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Eu amo Estevão, pastor. Estevão é um grande profeta que eu admiro, um homem de Deus que eu admiro dentro da palavra. E esse texto ele é muito interessante porque a história a partir desse texto que nós lemos, ela na verdade ela não vai começar aqui, ela começa muito antes. O capítulo de número 6 e de número 7 de Atos dos Apóstolos conta a história desse homem chamado Estevão, que foi separado e foi escolhido por Deus. E o que acontece aqui no capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo de número 4, capítulo de número 5 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que há um crescimento da igreja. Nesses capítulos, a igreja começa a crescer. E no capítulo 1, a promessa é feita. No capítulo 2, se cumpre a promessa, que é a efusão do Espírito. E a Bíblia diz que aqueles que aguardavam a promessa, né, para receber a promessa, agora vivem essa promessa feita. E o interessante é que aqueles que estavam aguardando, eles creram, mas eles creram permanecendo. E eles permanecem no lugar que a promessa é feita. E eles aguardam no lugar que a promessa é feita. E eles vivenciam aquilo que o Senhor havia prometido. O que eu aprendo aqui, pastor, é que não basta só crer. Você tem que crer e tem que permanecer. Eu vou repetir isso aqui para quem está aqui nessa live guardar no seu coração. Não basta só crer. Tem que crer e tem que permanecer. Porque o importante é a sua fé estar alinhada com a sua atitude. Isso é que é importante, tá? Então, a sua fé tem que estar alinhada com a sua atitude. Porque eles tinham convicção de que a promessa iria acontecer naquele lugar. Eles sabiam, eles tinham certeza que a promessa ia acontecer naquele lugar. Só que eles não sabiam o dia, não sabiam a hora, não sabiam o momento e nem como iria acontecer. E ali a igreja encontra-se reunida, acontece um milagre, acontece a manifestação do Espírito. E no capítulo 3, Pedro, João, como pastores da igreja, agora eles vão manter aquela igreja. E como que eles mantêm aquela igreja? Como eles mantêm essa obra? Eles mantêm no joelho, eles mantêm através da oração. Porque a Bíblia diz que eles vão ao templo para orar. Olha que coisa linda. Então, eles entendem que para receber o poder do Espírito, para que haja comunhão e para que a obra continue crescendo e sendo evidenciada, a oração é o pilar. Ô, glória! A oração é o pilar para que todas essas coisas aconteçam. Então, eles vão ao templo para orar. Porque não basta ser só cheio do Espírito. É preciso ser feita a manutenção diária. Tá, gente? Então, não basta só ser cheio. Tem que fazer a manutenção. Nós estamos vivendo um tempo, pastor Alexandre, um tempo diferenciado. Porque a gente passou por tantas coisas, tivemos a pandemia. E antes da pandemia, as pessoas iam para o culto, né, e encontravam um culto meio que já pronto. Tudo estava pronto, encontrava as porções prontas. E isso fez com que muitos crentes mimados, aqueles crentes acostumados a não ir à igreja, né, buscassem, fossem atrás da busca, fossem atrás de alimento. Né? No período da pandemia, nós tivemos que aprender a fazer essa manutenção em casa. Nós tivemos que aprender a fazer essa busca em casa, senão nós morreríamos de fome. Fome espiritual, que eu estou dizendo aqui. Então, nós tivemos que aprender a orar, reaprender a orar, tivemos que reaprender a buscar, tivemos que reaprender a ter comunhão dentro de casa, unidade dentro de casa, tivemos que nos unir para vencer essa batalha. E Pedro e João, eles entendem isso, que para dar certo tem que ter unidade. Para dar certo, para funcionar, tem que ter unidade. Para crescer, tem que ter unidade. Pedro e João entendem isso
e eles sobem juntos. Olha que interessante. Eles sobem juntos para orar e para buscar a Deus. Olha que coisa linda. Então, eles são confrontados. Eles serão confrontados depois que eles sobem, quando eles fazem a manutenção, quando eles vão buscar o crescimento da igreja, enquanto eles estão trabalhando, orando em prol do reino, em prol da obra, em prol das suas vidas, eles começam a ser confrontados por homens que não tinham visão de reino. Eles começam a ser confrontados por homens que não entendiam o significado da palavra unidade. Homens que não entendiam que na primeira pregação se renderam 3.000 almas, na segunda 2.000 e daqui a pouco 5.000. O povo ia se rendendo, a igreja crescendo, o arrependimento ia sendo pregado, o povo chegando. Só que tem um pilar aqui nesse texto que vai dizer que era muito forte. O texto vai dizer que eles eram unânimes. Olha que coisa linda. Eles eram unânimes. Gente, isso é forte demais. Ou seja, todos numa só voz, todos num só pensamento, todos num só propósito. Eles eram unânimes em tudo, eles eram unânimes na comunhão, eles eram unânimes no partir do pão, nas orações, na direção do culto, enfim. Então, eles entendem que não dá para fazer grupo de um lado e nem para o outro, pastor. Não tem como vencer fazendo grupo. Eles entendem que tem que ser todos na mesma direção, todos num só propósito. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? Que igreja, para crescer, não pode haver divisão. Não tem como igreja que tem divisão crescer. Não tem como crescer com o povo dividido. Ou tá junto ou não tá junto. Todos têm que estar na mesma direção. E o texto vai dizer que chega uma hora que a igreja cresce tanto que surge uma preocupação no meio do povo. E que preocupação é essa? Com as viúvas, com os estrangeiros, começa a surgir essa preocupação. E isso é forte porque o texto diz que eles estão preocupados com essa classe de pessoas. Os estrangeiros e as viúvas, eles haviam aceitado a palavra, aceitaram a pregação, mas eles precisavam ser tratados, tá? Então, eles precisavam, esse grupo que aceitou a Jesus precisava de um tratamento diferenciado. Essa classe de pessoas precisava de um tratamento especial. E aí o texto vai dizer que dentro desse contexto bíblico, os apóstolos eles vão dizer o seguinte: olha, nós temos a obrigação é com a palavra. Nossa obrigação é com a palavra. Mas para que essa situação não se agrave, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos eleger. Olha que coisa linda, gente. Aqui está falando agora de eleição. Então, essa escolha aqui, pastor, ela vai ser feita no capítulo, diferente do capítulo 6, de uma escolha diferente daquela ocasião da morte de Jesus. Porque na ocasião da morte de Judas, a palavra de Deus diz que eles lançaram sortes. E aí a sorte cai sobre Matias, né? Que na minha opinião, né, Matias ocupa o lugar que era de Judas, que na minha opinião, esse lugar era para ser ocupado, né, não era para ser ocupado por Matias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não vê uma obra feita por Matias. A gente não vê muita coisa sendo falada a respeito dele. A gente só vê o nome dele sendo citado ali. Então, na minha opinião, aquele lugar ali deveria ser ocupado por Paulo, né? Que mais tarde, até mais lá na frente, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai eleger Paulo, né, para entrar naquele lugar. Só que aqui a diferença é que não foi lançada sorte, não foi um sorteio. Nesse caso aqui foi uma eleição. Oh, aleluia! Glória a Deus, eu estou sentindo Jesus, porque eu estou falando aqui de pessoas eleitas no dia de hoje. Deus está elegendo pessoas hoje que não chegaram aqui por sorte. Oh, glória! Você não tirou a sorte grande. Deus está dizendo para você nessa noite. Você não tirou a sorte grande. Você foi eleita, você foi eleito. Aleluia! Você foi escolhido. Sabe o que acontece, pastor? Sempre vai ter gente boa.
Sempre vai ter gente capacitada, sempre vai ter gente com currículo invejável, sempre vai existir pessoas preparadas, pessoas inteligentes no reino, né? Só que no reino de Deus não é currículo invejado. No reino de Deus, aleluia, não é tempo de casa. No reino de Deus não é patente alta, não é paternalismo, não é padrinhamento. No reino de Deus é vida com Deus. No reino de Deus é chamado. No reino de Deus é eleição. É o Senhor que escolhe. E eu acho lindo é que esse serviço aqui é um serviço que poderia não ser desejado por ninguém, pastor. Porque qual era o serviço, gente, aqui? Era um serviço de bastidores. Era servir mesa, era servir viúva, era servir estrangeiro, era visitar, saber como está, levar ceia. Esse era o serviço. E sabe o que eu entendo aqui? Que para esse tipo de serviço aqui, tem gente que não quer, tem gente que não gosta. E tem gente que nem se oferece, porque esse serviço aqui, ele não dá fama. Esse serviço não dá status. Esse serviço aqui, o nome não está no cartaz. Esse serviço aqui não tem visibilidade. Oh, glória! Esse serviço aqui, o nome não é mencionado. Esse serviço aqui não tem destaque. Porém, esse serviço aqui, pastor, tem uma exigência. Oh, glória! E eu entendo que evangelho é reino, gente. E se evangelho é reino, reino não é bagunça. Reino tem ordem, reino tem lei, reino tem alguém que governa, tem alguém que dita regras. Tem leis no reino e não se chega de qualquer maneira no reino. Oh, aleluia! Porque tem gente que diz assim, ó, é para trabalhar com criança, bota qualquer um. Né? É para cuidar dos órfãos, das viúvas, bota qualquer um. Ah, gente, vem cá você, querida, vem cá você, irmão. Até que você tem um jeitinho, hein, para trabalhar com criança. Não é jeitinho não, gente, é chamado, minha filha. É chamado, a gente está falando aqui de chamado. Eu estou falando aqui de gente que ia servir órfãos. Estou falando aqui de gente que ia servir viúvas, que servia mesa, que tinha que trazer relatório para fazer esse tipo de serviço. Ô, glória! E essas pessoas que faziam esse tipo de serviço tinham que estar com o coração alegre, tinham que ir bem. E qual era a qualificação para fazer esse tipo de serviço? Aí o texto vai dizer para a gente. Agora a gente vai entrar rasgando e se segura nessa cadeira. A palavra de Deus vai dizer no versículo 3. Por isso, irmãos, escolham ou elejam 7 homens. Olha só os requisitos, pastor, para fazer esse tipo de serviço. Primeiro, de boa reputação. Segunda qualificação, cheios do Espírito. E terceiro, que tenham sabedoria. Depois você lê em casa, se eu não me engano, um capítulo anterior. O início do capítulo. Então tem que ter esses 3 versículos. Boa reputação, cheios do Espírito e que tenham sabedoria. Você pegou isso aqui? Gente, olha só que coisa forte. O serviço era para quê? Servir viúvas, servir órfãos, era serviço de bastidores. Só que manda qualquer um? Não. Tem que ter critério de excelência. Ô, glória! E qual é o critério de excelência? Primeiro, boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria. Agora, observa só um detalhe nesse texto. Cheio do Espírito não vem primeiro. Não é verdade? Cheio do Espírito não vem primeiro. Qual é a primeira regra aqui? Boa reputação. Ô, glória. Gente, isso é muito forte, pastor. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque tem muita gente aí dizendo que é cheio do Espírito, mas é mentiroso. Fala mal da irmã, é caluniador, é caloteiro, tem o espírito ruim, se prostitui. Tem muita gente dizendo que roda no poder, que tá cheio do Espírito, mas você vai olhar a vida da pessoa, tá toda torta, tá toda errada. Bate na esposa, a mulher briga com o marido, não é bom filho, é agressivo, é agressivo dentro de casa. A mulher, às vezes, é 2 caras, não tem palavra, é manipuladora, sabotadora, fala mal de liderança. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu dizer para você aqui, reputação vem primeiro. Reputação, a boa reputação vem antes de ser cheio do Espírito. A boa reputação, a sua reputação, ela fala muito mais de você do que aquilo que você posta na internet. Você pode ir para a internet e postar qualquer versículo, gente, não vai dizer nada.
não vai dizer nada. Mas você quer saber sobre a pessoa? Observa ela nos bastidores. É só você ir na casa da pessoa. Pergunta para os filhos, pergunta para o marido, pergunta para a esposa. Sabe o que o texto nos ensina? Que é primeiro critério. Primeiro critério, para você fazer um serviço simples. Se para fazer um serviço de bastidores tem todos esses critérios, imagina um pastor, imagina um obreiro. A coisa fica mais apertada. Então, para fazer serviço de bastidores, primeira coisa que você tem que ter é boa reputação. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. É o teu testemunho que ganha as vidas. É o teu testemunho que vai falar muito mais sobre você do que as suas palavras. Então, a primeira coisa que eu preciso ter para servir, não é para trabalhar, é para servir, é boa reputação, tá? Segunda coisa que eu preciso ter, cheio do Espírito. Agora sim, eu preciso ser cheio do Espírito. Para servir ceia na casa das viúvas, pastor, preciso ser cheio do Espírito. Para passar o pano no chão da igreja, preciso ser cheio do Espírito. Oh, glória! Você está entendendo isso aqui, crente? Oh, aleluia! Não é de qualquer maneira que você faz a obra de Deus. Tem que ter qualidade para Deus. A primazia do reino não é aquilo que você recebe, mas é o que você oferta e Deus vai receber. Oh, glória! Muita gente oferecendo oferta podre, oferta estragada, louvando de qualquer maneira, pregando de qualquer maneira, de qualquer jeito. Dá o que tem, dá o que oferece qualquer coisa, oferece qualquer sacrifício barato, não gerou sacrifício nenhum. Muita gente adormecida, fazendo a obra de qualquer jeito, preocupada com visibilidade, pastor, entregando o que dá do jeito que dá. Só que para entregar a Santa Ceia, é o que diz a palavra, tem que ser cheio do Espírito. Visitar órfão, tem que ir cheio do Espírito. Para ser intercessor na igreja, tem que ser cheio do Espírito. Para varrer a igreja, para passar pano, para lavar o banheiro, tem que ser cheio do Espírito. Oh, aleluia! Deus está dizendo, seja cheio do Espírito. E para fazer as coisas mínimas, para fazer serviço de bastidores, pastor, para fazer serviço onde ninguém vê, pastor, seja cheio do Espírito. Terceiro critério, sabedoria. Ó, primeiro, boa reputação. Segundo, o bom comportamento, né? E cheio do Espírito, perdão. Primeiro, boa reputação. Segundo, cheio do Espírito. E terceiro, sabedoria. Por que sabedoria? Porque vai ter ambientes que você vai entrar, você vai ouvir coisas e você não vai poder falar nada. Você vai ter que se calar. Você vai ter que ficar de boca fechada. Vai ter ambientes, oh, aleluia, que você vai ver coisas, que você vai ouvir coisas e você vai ter que se calar. Você não vai poder sair falando aquilo que você viu e ouviu. Vai ter momentos que vão pedir a tua opinião. Ah, eu estou pensando em me separar, pastora. O que eu faço? Ah, estou pensando em me separar, minha irmã. Você vai ter que ter sabedoria para liberar uma palavra. Vai ter ambiente que você vai ouvir uma fofoca e você vai ter que ter sabedoria para poder lidar com a situação. Sabe o que falta nesse tempo, gente? O que falta nesse tempo é muito crente com sabedoria. Não adianta profetizar. Não adianta sapatear e não ter sabedoria, gente. Não adianta profetizar, sapatear, trabalhar sem esses 3 requisitos. Ó, 3 requisitos. 3 critérios para servir órfãos, viúvas. 3 requisitos, pastor, para atuar nos bastidores. Oh, meu Deus. Quem está fazendo esse serviço aqui, gente, está fazendo o que Jesus ensinou. Lembra na mesa que Jesus estava sentado, Jesus olha para o lado, Jesus olha para o outro? Ninguém se levantou para levantar os pés de ninguém. Aí Jesus entende que ele que tem que dar o exemplo. O que ele faz? Ele se levanta da mesa, ele abaixa, pega uma bacia e pega uma toalha. Ele é exemplo. O problema desse tempo é que tem muita gente preocupada com o lugar à mesa, mas está esquecendo dos serviços dos bastidores. Tem muita gente preocupada com o lugar onde vai sentar, com a ponta, com a cadeira, mas está esquecendo o principal, que é o serviço de bastidores. Porque bastidores do reino ninguém quer, porque não está em evidência, porque o nome não é citado. Sentar à mesa já é diferente. Sentar à mesa dá destaque. Sentar à mesa é posicionamento. Sentar à mesa é posição diferenciada. Mas e pegar na bacia? Quem quer? Quem quer visitar a viúva, gente?
Quem quer fazer ligação para enfermo? Quem quer sentar na salinha e cuidar das crianças no dia de culto? Ninguém quer. Ninguém quer ensinar criança, não. Ninguém quer cuidar das crianças. Ninguém quer. Ninguém quer lavar banheiro. Pergunta quem quer lavar banheiro. Não tem. Aí o texto diz o quê? Que foram eleitos 7. Olha só, eu acho lindo isso aqui, pastor. Porque os sete foram eleitos. E o texto vai dar o nome deles aqui, dessas pessoas que foram eleitas. Aí o texto vai dizer: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Só que tem um deles aqui que no final da vida dele, ele até meio que se perde, porque ele não soube aproveitar a oportunidade que foi dada a ele, que é Nicolau. O texto diz que ele era prosélito de Antioquia, ou seja, ele era um estrangeiro, né? E olha só a oportunidade aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem 6 trabalhando, que são judeus. Só que tem um aqui no texto que é estrangeiro. E é isso que eu vejo no reino. Eu acho interessante que o reino, ele tem espaço para todos. Jesus, ele salva traficante, Jesus salva prostituta, Jesus salva o maconheiro, e ele traz para trabalhar. E ele diz assim, ó, tem trabalho para você. Ele pega o assassino, o homicida, o cachaceiro, o mentiroso, ele transforma, ele troca as vestes, ele enxuga, ele coloca vestes novas e traz para trabalhar. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, tem espaço para você também no reino. Tem espaço para você trabalhar. Arregaça a manga e vem trabalhar. Porque o reino de Deus é isso aqui. O reino de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Sabe o que acontece às vezes, pastor? Que para um projeto humano, a gente não se encaixa, né? Vão olhar para nós e vão dizer assim, nova demais. Ah, não. Esse é velho demais. Ah, não. Esse aí tá ultrapassado. Ah, não, peraí. Esse é analfabeto. Ele não estuda, não tem teologia, não tem estudo. Aí vão olhar para quem estudou. Ah, não. Esse tem estudo demais. A letra mata, né? Esse tem mestrado, doutorado. A letra mata. Esse aqui é solteiro, não dá. Não, mas esse é casado, tem muito filho, também não dá. Então a gente nunca vai se encaixar na visão humana para trabalhar. O homem olha para a gente e sempre vai ver um defeito, um problema. Só que o céu, ele olha para você nessa noite e ele vai dizer assim, ó, pode vir que tem espaço para você, independente da tua condição. Vou eu tratar, vou eu transformar. Aleluia. E tem espaço para você. O seu currículo pode não ter experiência, mas Deus está dizendo para você aqui, vem porque a obra de Deus é o único ambiente de trabalho que você é capacitado e preparado enquanto você trabalha. Oh, glória! Oh, aleluias! Oh, glória! Eu vou repetir isso aqui para você que está aqui, para você que entrou nessa live, e talvez você esteja se desmerecendo, se diminuindo, achando que você não serve para trabalhar. Deus está dizendo para você nessa noite, vem porque a obra de Deus é o único ambiente de trabalho que você é capacitado e preparado enquanto você trabalha. Oh, glórias! Não precisa ter experiência, gente. Basta estar disponível. Eu vou repetir isso aqui. Para o reino de Deus, não precisa ter experiência. Basta estar disponível. Porque tem gente que fala assim, né? Ah, não posso botar ela para reger porque ela não tem experiência. Quem falou? Papai ensina, meu amor. Oh, glória, Deus ensina. Eu não sei pregar, não posso subir no púlpito para pregar. Papai te ensina. Eu não sei cantar. A graça, é tudo pela graça. Jesus, o Pai te ensina. Porque não se trata de você, aleluia, nem de mim. Se trata do reino. Então é tudo pela graça. Porque se nós fôssemos olhar para nós mesmos, oh, aleluia, eu estou toda arrepiada e eu sinto a presença de Deus aqui. Porque se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nós não seríamos, não teríamos capacidade, a gente não é merecedor de subir num altar, mas a graça dele, a graça que é liberada, nos autoriza, nos capacita, aleluia, para o chamado, para aquilo que ele nos convida a fazer. Então é tudo pela graça, oh, aleluia. Não precisa ter experiência, basta estar disponível. O homem descarta, mas Deus não.
O homem exclui, mas Deus inclui. Você não precisa brigar por posição, você não precisa brigar por cadeira, você não precisa competir com ninguém, você não precisa brigar por título, porque o céu te reconhece. Deus te capacitou. Só coloca a mão no arado e vai, sem olhar para trás. Ô, glória! Aí, o texto vai dizer que os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. Aí vai dizer, e Estevão. Aí a gente vai entrar em Estevão. O texto agora vai focar em Estevão. E aqui eu já vou encaminhar para o final, tá, gente? Olha só que coisa linda. O texto vai dizer assim, ó. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Sabe o que acontece, pastor? Tem gente que vai se acostumar só no servir. Fui lá servir, já fiz a minha parte, agora eu estou livre, porque a minha parte já foi feita. Fui lá levar a ceia, agora já estou livre, porque já fiz a minha parte. Só que Estevão, ele era diferenciado. Estevão, ele tinha uma forma diferente para trabalhar, porque... E é por isso, pela forma dele trabalhar, que ele começa a se destacar, pelas atitudes dele. Porque a gente precisa aprender nesse tempo a oferecer mais do que nos pedem, do que nos solicitam. O problema de muitos aqui, eu vou dar um exemplo, quer ver só? O pastor fala assim, irmã, você pode varrer a igreja ali para mim? Pode tirar aquele lixo? A pessoa vai lá, varre e encosta a vassoura. Só que tem gente que vai fazer diferente, tem gente que vai fazer um pouco mais. Tem gente que vai lá, vai varrer, vai recolher o lixo, vai guardar a vassoura, vai jogar o saco de lixo fora. Isso se chama produtividade. Tem coisa, gente, que não precisa pedir. Tem coisa que não precisa pedir. O pastor não precisa ficar pedindo para a gente fazer, para você fazer. O líder não precisa pedir. O patrão não precisa pedir. O reino precisa de pessoas que se doem só um pouquinho mais. O reino precisa de pessoas que se dispunham um pouquinho mais. E Estevão, ele entende isso. Estevão sabe, ele diz, é como se ele dissesse, eu posso servir, mas eu também posso fazer um pouco mais. E eu imagino, gente, o texto não diz, mas eu fico imaginando, uma conjectura minha, tá? Eu fico imaginando Estevão levando a ceia na casa da irmã Maria, e aí ele chega na casa da irmã Maria, depois de fazer a ceia, ele fala assim, irmã Maria, eu posso orar por você? E aí, o que acontecia? A irmã Maria, que estava doente, acabava sendo curada. Então, isso era o que Estevão fazia. Estevão oferecia um pouco mais. Ele não ia lá e só levava a ceia e ia embora. Ele ia lá, levava a ceia e oferecia mais. Ele não ia só servir. Ele fazia uma oração. O texto diz que Estevão era cheio de fé e tinha poder. Ele era um homem que chegava na autoridade. Ele não era aquele homem que fazia o que tinham pedido e virava as costas. Sabe o que eu entendo aqui, pastor? Que Deus está procurando homens e mulheres que não façam só aquilo que foi pedido, mas que façam um pouquinho mais. Ô, glória! Homens e mulheres que não fiquem cobrando do pastor. Ah, o pastor tem que fazer isso. Pastora, faz isso. Pastor, o senhor tinha que fazer isso. Ó, tá faltando isso aqui. Não! Entendeu? Já fiz minha parte de levar ceia. Agora, orar e expulsar demônio é com o pastor Alexandre. Ele se vira. É assim que o povo faz. Agora é com a irmã Maria, com a irmã Joana. Entendeu? Só que você não está entendendo isso aqui. Mas o teu abraço, ele vai mudar o dia de alguém. A sua ligação vai salvar o dia de alguém. A tua oração vai levantar alguém, gente. Entende isso? Sempre vai ter alguém esperando você chegar. Sempre vai ter alguém esperando uma ligação tua. Sempre vai ter alguém esperando um posicionamento seu. Deus está dizendo para nós nessa noite, se doe um pouco mais. Se lance um pouquinho mais. Não se contente com pouco. Faça além disso. Para de ficar colocando culpa na liderança. Para de ficar cobrando de pastor. Para de ficar cobrando responsabilidade de liderança. Pastor cuida de ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. Vambora, vamos para cima. É você que gera. Então, vambora, vamos trabalhar. Tem gente que só trabalha em horário comercial. Já viu, pastor? Se o pastor liga para ele depois das 7 e fala, não posso atender,
porque eu já tinha o tempo todo livre, agora eu não atendo mais. São 7 da noite, acabou. Pastor, me liga amanhã. Tudo com ele é na medida, com esse crente. Tudo com ele é na medida. É tudo regulado. Só, pastor, que é esse tipo de crente que quer viver prosperidade. É esse tipo de crente controlado na medida que quer bênção sem medida, que quer viver milagre. Só que eu quero profetizar para você que está aqui nessa live. Deus está te levantando e abrindo a tua visão nessa noite. A tua visão. Homens e mulheres que estão aqui, que estavam adormecidos, aleluia, com o ministério paralisado, mulheres que estavam mortas espiritualmente, homens, Deus está dizendo para você, se prepara, porque hoje eu vou te levantar. O Senhor está abrindo a tua visão para as coisas espirituais. O Senhor está abrindo a tua visão para o reino, tá? Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. E já para encerrar aqui, gente, aquele que trabalha, aquele que se lança, aquele que se propõe a fazer melhor, ele sempre vai ser apontado, pastor. Ele sempre vai ser perseguido. Sempre vão falar mal dele. Só que é importante que você saiba, é importante dizer para você que esse tipo de pessoa que trabalha bem, ele sempre vai ser uma ameaça. Mas ele só vai ser uma ameaça quando o nome dele começar a se destacar. Ele só vai ser uma ameaça quando ele começar a entrar em evidência. Eu estou falando, gente, no caso aqui de servir a mesa. Presta atenção. Estevão servia a mesa. Servia órfãos, servia viúvas e estrangeiros. Estevão aqui, ele está fazendo bem feito. Ele está fazendo bem feito e ele está fazendo um pouco mais. E esse trabalho que Estevão está fazendo, atrás dos bastidores, que não gera visibilidade, mas que ele faz bem feito, olha que coisa linda, está gerando inveja. E se gera inveja, tem fofoca. Se tem fofoca, tem intriga, tem calúnia. E isso aqui vai chamar a atenção de quem poderia fazer e não fez. Vai chamar a atenção de quem não fez e poderia ter feito. Isso aqui vai chamar a atenção de uma classe que é assim, ó. Eu não faço e me incomodo com o que está fazendo. Eu não vou, mas me incomodo com quem vai. Porque tem gente que é assim. Tem gente que não faz, tem gente que não vai, mas se incomoda com quem faz e se incomoda com quem vai. Se incomoda com quem está em movimento. Quem quer, gente, faz. Quem não quer, atrapalha quem está fazendo e ainda conta história. Estevão está trabalhando. E o texto no versículo 9 vai dizer, então levantaram-se alguns da sinagoga. Peraí, pastor. De onde é que se levantaram? Da sinagoga. De onde não deveria vir, é que veio. Eita, meu Deus. Levantaram-se dentro da sinagoga e disputavam com Estevão, diz o texto. Olha só o finalzinho do versículo 9. Disputavam com Estevão. Sabe o que é isso aqui, gente? É o nome de Estevão sendo evidenciado. Sabe aquele tipo de situação? Pastor, a irmã fulana pediu para Estevão levar a ceia lá. Ele gostou muito do jeito de Estevão liberar a ceia, disse que ele serve a ceia com tanto carinho e ainda faz uma oração. Aí alguém diz assim, por que tem que ser Estevão? Por que tem sempre que ser ele que vai levar a ceia? Por que é sempre ele? Por que o nome dele é sempre citado? Né? Por que é Estevão? Porque ele tem uma palavra sábia. Tem que ser Estevão porque Estevão abraça todo mundo. Estevão não faz acepção de pessoas. Estevão cuida até das crianças, pega as crianças no colo, trata os idosos com carinho. Estevão não quer aparecer, não. Estevão não está nem aí para aparecer para visibilidade. Ele faz por amor. Aí quem não faz o que Estevão faz, né? O texto diz o quê? Que começam a disputar com ele. Quer fazer igual que Estevão faz. Só que a questão, pastor, é que não vai conseguir fazer a mesma coisa que Estevão faz. Não vão conseguir fazer a mesma coisa, o mesmo nível de excelência. Sabe por quê? Porque Estevão não faz para aparecer. Estevão não faz para competir. Estevão não faz para ser visto. Estevão não faz para ganhar tapinha nas costas. Não, não, não. Estevão faz para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele não faz para receber convite para pregar. Ele faz para engrandecer o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí no versículo 10, o texto diz, eles não eram capazes de resistir
à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Lembra, no versículo 3, quais eram os critérios? Boa reputação, cheio do espírito e sabedoria. Eles não eram capazes de resistir ao espírito e à sabedoria com que ele falava. Sabe o que está acontecendo aqui, gente? O que Estevão tem, eles não têm. Tem coisa que você tem que não adianta. A pessoa pode ter estudado, pastor, nas melhores escolas. A pessoa pode ter as melhores faculdades. A pessoa pode ter estudado fora do país, pode ter 4 idiomas, pode ter mestrado, doutorado. Você pode ter feito o ensino fundamental apenas. Mas esse texto aqui me ensina que se você for cheio do Espírito e tiver sabedoria, você está habilitado. Oh, glória! Eu vou repetir isso aqui para você. Eu vou repetir isso aqui para você guardar. Esse texto me ensina que se você for cheio do Espírito e tiver sabedoria, você está habilitado. Você pode não ter capacidade humana. Deixa Deus te capacitar. O resto é com Ele. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem determina, é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta. Não adianta copiar, não adianta competir, não adianta imitar, porque Deus não trabalha com cópias, Deus trabalha com projetos originais. Oh, aleluia! Você pode repetir para você, eu sou um projeto original. Deus trabalha com um projeto original. Aleluia! Você é um projeto que deu certo. Guarda isso no seu coração. O que é teu é teu. Não adianta competir porque não vai fluir. Aleluia. Aí eu olho para esse texto e eu vejo assim, ó, Estevão, né? Tu veio de onde, filha? Aí vai dizer assim, eu vim daquela cidade, daquela terra distante, Lodebar. Ué, mas pode vir alguma coisa boa de Lodebar? Eu vim de lá. Aleluia. E você está sentada aonde agora? Eu estou sentado na mesa do rei. Por quê? Porque o rei mandou me chamar. Ô, glória, recebe aí essa palavra em nome de Jesus. O rei mandou te chamar. O rei está te convocando nessa noite para uma grande obra. Se levanta desse sono, mulher e homem de Deus, porque o rei mandou te chamar. Deixa eu te dizer algo aqui, para encerrar. Não é sobre você. Não tem nada a ver com você ou com quem você é. É sobre quem te chamou. É sobre o reino. E ele está mandando te chamar nessa noite. Desperta, em nome de Jesus. Receba essa palavra, você possa mastigar, guardar essa palavra em seu coração nessa noite. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que graça do Senhor. Ouvir uma palavra tão objetiva, tão direta e ao mesmo tempo tão rica. E enquanto você falava, Rafaela, eu estava aqui me lembrando de alguém lá do Antigo Testamento que era dos bastidores. Eita. O nome dele era Davi. Davi estava nos bastidores. Ninguém notou Davi, mas Deus o escolheu. É isso. Olha que interessante. Você não precisa se preocupar em ser notado por alguém, porque Deus te escolheu. Davi foi esquecido até num primeiro momento por Jessé. Samuel já estava prontinho para ungir o mais velho dos filhos de Jessé. Verdade. Deus disse, né? Vocês estão olhando a aparência. Vocês estão olhando os títulos, vocês estão olhando uma porção de coisa, mas espera aí, boa reputação, cheio do espírito e sabedoria, eles não estão habilitados. Mas tem um lá nos bastidores, tem um lá no campo. Oh, glória. Tem um lá no campo que eu já me provi dele para reinar sobre Israel. Maravilha. Da mesma forma que Deus tira Estevão dos bastidores e coloca em evidência no Novo Testamento, eu fico encantado com esse Deus que não muda. Ele tira Davi dos bastidores para colocar em evidência. Verdade. Ninguém viu enquanto Davi matou o urso e leão.
Era bastidores. Mas aquilo estava habilitando Davi para matar Golias. Só escuta essa direção para a sua vida. Forte, gente. Só está habilitado a matar gigante quem matou primeiro nos bastidores. Eita, que forte! E eu fico impressionado com um tanto de crente que não matou nem a lagartixa e quer derrubar Golias. É sobre Deu isso. a barata, ele fugiu porque a barata era voadora. Ele saiu correndo nos bastidores. E aí vem Golias, chá comigo coisa nenhuma. O que é que você fez nos bastidores? Queridos, eu vou trazer agora algo bastante marcante a respeito do que Deus tem falado muito comigo. E muitos dirão naquele dia, mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós realizamos sinais e prodígios, e o Senhor dirá para eles naquele dia, apartai-vos, porque não vos conheço. Por quê? Porque nos bastidores tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era forasteiro, não me recebestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo numa prisão, não me visitastes. Bastidores. O Senhor está atento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. O Senhor está atento àqueles que glorificam o seu nome. E que palavra poderosa, Rafa. Que palavra graciosa. Sabe quando você come um doce que fica escorrendo assim pelo canto da boca? Que delícia. Você sai, glória a Deus. Sai meio babado. Igual, pronto, quem gosta muito de chupar manga, sai todo babado, todo melecado. Com fiapo nos dentes. É por aí. Oh, glória. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. João 4:23. Oh, quem são esses? Oh, são aqueles que o Pai procura. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é no púlpito, não é na live, não é no holofote, verdade. Não é diante das câmeras. Porque quando Jesus fala, entra no teu quarto, é bastidores. É isso. Fecha a porta. Fala com o teu pai que em secreto te ouve e te responde. É bastidores. É bastidores. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que o adoram nos bastidores. Mas quando foi? Para outros Jesus dirá assim, vinde benditos de meu Pai, porque quando tive fome, me desses de comer, quando tive sede, me desses de beber, e assim sucessivamente. Mas quando foi que nós o fizemos, Senhor? Quando aos meus pequeninos tu os fizestes, a mim tu o fizeste. O Pai está à procura dos adoradores que o adoram nos bastidores. Não se preocupe com a evidência. Não se preocupe com os seguidores. Tem gente que está tão atenta aos seguidores que arruma logo perseguidores. Verdade. Não se preocupe com números, não se preocupe com estatísticas, não se preocupe com plateia, não se preocupe com opiniões humanas, não se preocupe com títulos, cargos ou encargos. Preocupe-se com aquilo que Deus está vendo quando só você e Deus estão ali. Maravilha. Sabe, os maiores adoradores não são aqueles que pegam um instrumento e tocam e cantam e tocam no coração das pessoas. Não, não diante da plateia. Os maiores músicos, os maiores adoradores, os maiores servos do Senhor na área do louvor são aqueles que ministram sozinhos, quando não tem plateia. Eles tocam o coração de Deus quando são apenas eles. Davi, era ele e as ovelhas, ele tocava com as ovelhas e não tinha público, não tinha plateia. Só que eu vou te dizer uma coisa, quando o capeta escutava aquele dedilhar dos dedinhos pequeninos de Davi, olha, perna para que te quero, porque era um servo escolhido nos bastidores. Oh, Deus. Servos escolhidos nos bastidores são aqueles a quem o Pai
procura. Deus não está nem aí para o teu currículo. Como a Rafa falou, é Ele quem te capacita. É a única carreira em que você é capacitado enquanto você trabalha. É isso. E uma coisa que Deus falava ao meu coração, minha irmã, Deus tem sondado o seu coração. Amém. Nos bastidores. Deus tem visitado você nos bastidores. Deus tem falado contigo nos bastidores. Deus tem ouvido o teu clamor dos bastidores. Deus tem recebido a tua entrega nos bastidores. Deus tem recebido as tuas lágrimas nos bastidores. Deus tem escutado o gemido dos bastidores. Cada palavra que tem sido dita nos bastidores está escrita como um memorial perpétuo a teu favor. Porque enquanto muitos olhavam situações e aparências, Deus sondava o teu coração nos bastidores. E nos bastidores, Ele se agradou de você. E nos bastidores, Ele recebeu a sua entrega. E nos bastidores, Ele te colocou num lugar de excelência. E a promessa antiga que te foi feita, pela qual você tem lutado todos esses anos, tantos anos de bastidores, esteja pronta. Porque assim como foi com Estevão, assim como foi com Davi, ele colocará em evidência muito em breve. Tudo aquilo que foi construído nos bastidores, chegou o tempo de se revelar para a glória do Senhor. Quantas vezes disseram, mas não pode ser para ela para pregar, não pode ser ela para ministrar, não pode ser ela, não pode, por isto, por aquilo outro, não vou dizer aqui publicamente. Mas assim te diz o Senhor, quem escolheu fui eu. Porque eu conheço o coração. E só eu conheço os bastidores. E só eu conheço as lágrimas derramadas no quarto de guerra. Eu farei justiça, diz o Senhor dos Exércitos. Eu colocarei no lugar de honra, diz o Senhor dos Exércitos. Porque antes que os homens escolhessem e depois rejeitassem, eu escolhi, porque eu sou. Não temas, não te preocupes, porque chegou o tempo de sair de trás das malhadas. Chegou o tempo de sair dos bastidores. Porque enquanto me buscavas nos bastidores, o Senhor dos Exércitos ouviu a tua oração e achou que era bom a tua petição. Quando colocaste a tua vida na minha presença, à disposição do Senhor teu Deus, eu me agradei de ti. Enquanto muitos zombavam, julgavam, questionavam e criticavam, eu aprovava e chancelava com o meu selo real. Eis que assim te diz o Senhor teu Deus, foste provada e aprovada. Cruzaste o vale da sombra da morte e foste justificada pela tua fidelidade ao Senhor teu Deus. Porque em momento algum te rebelaste contra o Senhor, mesmo quando muitos te acusaram injustamente, mesmo quando muitos te atacaram, falando mal
contra ti sem sequer saber a tua história e o que sofrias nos bastidores. Eu conheço teu coração. Sondeia teus pensamentos e vi que neles estava um amor sincero pelo Senhor teu Deus. Nunca, em tempo algum, te rebelastes contra o Senhor, questionando enquanto eu quebrava o vaso. Jamais questionaste o meu agir. Portanto, minha serva, minha filha, minha ungida e escolhida, chegou o tempo em que aqueles que jamais te aceitaram terão que se curvar, porque eu sou, está contigo. A minha graça é sobre a tua vida e a minha bênção repousa sobre o teu lar. A minha bênção repousa sobre a tua casa. E a minha bênção é sobre ti. Darei a ti capacidade sobrenatural para ministrar, para proclamar, para pregoar o ano aceitável do Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, para que saibam que o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem escolhe, o Senhor é quem chama quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Não temas. Não digas que não consegues. Não digas que não és capaz, porque eu já derramei sobre ti capacidade muito maior do que me pediste. Enquanto me pedias, Senhor, permita que eu fale com clareza ao povo, o Senhor te deu capacidade para ensinar aos mestres. Prepare-se para ministrar a multidões. Prepare-se para falar aos doutores. E assim como foi com meu filho Estevão, a quem tu tanto admiras, será contigo. Porque não poderão resistir à sabedoria que coloco sobre ti. A sabedoria é minha e eu a dou a quem quero. Ela é sua, como um presente, pela fidelidade que demonstraste enquanto eras esmagada no lagar. Sim, como tu bem disseste recentemente, Senhor, sinto-me como se estivesse no lagar. Era lá que tu estavas. Porque eu estava preparando o melhor vinho através da sua vida. Eu estava preparando o melhor azeite através da sua vida. E este vinho trará alegria aos povos. Este azeite trará unção às nações através da sua vida. Eu falarei a muitos. Prepare-se, porque na sua vida é findo o tempo dos bastidores. É chegada a hora de marchar publicamente. Receberás inúmeros convites e eu serei contigo por onde quer que vá. Não precisa se preocupar. Eu estarei contigo onde quer que andares e colocarei nos teus lábios e na tua mente a minha palavra inesgotavelmente, com novidade, com sabedoria, com graça e entendimento, para que ensines a multidões, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi uma graça descendo sobre você. Eu recebo. Eu via uma Recebo. unção fresca descendo sobre você. E via você falando diante de grandes plateias. Enquanto você falava, chamas de fogo incendiavam a multidão. Que Deus te use
poderosamente naquilo que ele te prometeu, e que ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus não quebra a promessa. E a palavra que ele te deu não volta vazia. Os bastidores têm um propósito. Mas chega o tempo em que Deus coloca em evidência. Este tempo chegou. Esteja pronto e agradeça a Deus. Porque enquanto você completa a obra que Deus pôs sobre as suas mãos, Deus se encarregará de cuidar dos teus. Glória a Deus. E suprirá todas as necessidades de maneira completa. Que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Eu só quero para testificar. Muito Deus, muito Deus, muito Deus. O Senhor não sabe da minha história, mas é muito Deus. O Senhor, de fato, usou a tua boca, os teus lábios. Que Deus abençoe a tua vida, pastor. E vão para frente. Se deixa ser vaso, deixa Deus te usar, porque você é profeta. Você é profeta, tá bom? Obrigada pelo convite, obrigada por tudo. Não tem palavras, só agradecer a Deus. Eu estou trabalhando, pastor, agora. Eu estou me organizando com os meus horários, porque eu voltei a trabalhar durante o dia. O Senhor me abriu essa porta. E eu vou me organizar e eu vou convidar o Senhor para trazer uma palavra também na minha live. Eu gostaria que o Senhor aceitasse de bom grado. Tá bom? Já aceitei. Amém. Então eu vou te passar uma data, depois a gente conversa melhor. Tá bom? Obrigada. Tá bom, vamos Deus só abençoe. tirar uma fotinho para registrar Bora. esse momento? Bora. Você precisa se Vamos lá. recompor. Já foi tudo. Já foi, já chorei. Vou botar o óculos para amenizar. Vamos lá, pastor. Vou apontar para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, meu pastor. Grande abraço. Deus abençoe a todos Deus vocês, abençoe. tá, gente? Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Amanhã nós vamos participar de uma live que é uma imersão que vai falar sobre paternidade curada. Amanhã, às 21 horas, é uma série de lives e eu vou fazer um Reels sobre isso e vou divulgar o cartaz, mas já estou anunciando aqui. Amanhã, às 21 horas, é uma série de lives, vários servos do Senhor vão ministrar e eu fui escolhido para dar o pontapé inicial dessa imersão. Então, quem quiser participar, eu vou divulgar. O Instagram não é no meu Instagram, tá bom? Aí eu vou divulgar aqui para você participar também, mas já fica ligadinho aí nos stories, nos Reels, para você poder participar aqui pelo Instagram. Paternidade curada. Falar sobre paternidade é algo relevante, porque não se esqueça, Deus é nosso Pai. Deus abençoe, fiquem com Deus, cheiro no coração de todos, um grande abraço, a gente se encontra então amanhã, hein? Às 21 horas e quinta-feira a nossa live aqui também às 21 horas. Então não tem erro. Quarta e quinta, amanhã e depois, 21 horas, temos encontro marcado. Tá bom? Fechou? Combinado? Grave essa palavra. Deus trabalha com aqueles que o buscam nos bastidores. Fica com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. Até amanhã, meus irmãos. Shalom.